Olha só essa questão do Cefet Minas que eu trouxe para resolver com você aqui. É uma ótima forma de estudar para o processo seletivo de cursos técnicos e mandar bem na prova. Então fica até o fim do vídeo e garante seu ponto aqui. Agora uma questão de matemática financeira. Um cliente de um banco comparou diferentes investimentos de médio prazo, considerando dois modelos específicos. No primeiro, o capital investido renderia juros de 20% ao ano em regime de juros compostos. No segundo, renderia juros de 10% ao ano em regime de juros simples. O cliente optou pelo primeiro modelo, investindo capital de R$10.000, que permaneceu aplicado por 2 anos. Caso o cliente decidisse investir no segundo modelo, considerando o mesmo prazo, o capital em real para obter o montante igual ao do primeiro modelo deve ser igual a... A dificuldade nessa questão é basicamente se lembrar das formulinhas de juros, tanto a de juros simples quanto a de juros compostos. No caso da de juros compostos é um pouco mais fácil, porque é o seguinte... Eu vou escrever aqui, ó, o montante, ou seja, tudo que ele vai ter na conta, né, nesse investimento, na conta bancária, é o montante. O montante, nos juros compostos, são calculados da seguinte forma. Capital C vezes 1 mais a taxa percentual elevado a T, que é o tempo. Agora, no juros simples, o montante ele é o capital inicialmente aplicado vezes 1 mais I multiplicado por T. Tá? Então, essa é a diferença. Aqui a gente tem juros compostos e aqui a gente tem juros simples. Apesar do nome do juros simples sugerir o contrário, eu acho que o montante dos juros compostos é um pouco mais fácil de entender do que do juros simples. Mas tudo bem. Você tem as duas formulinhas e você vai ter que compará-las. Então, imagina o seguinte. No primeiro cenário, o cliente investiu um capital de R$10.000, certo? Vou colocar aqui R$10.000. Bom, então, qual foi o montante ao final de 2 anos? Vamos pensar, então? Então, o montante no primeiro modelo, que eu vou chamar aqui M1, ele é o capital de R$10.000 vezes 1 mais I elevado a T. Bom, vamos pensar. 1 mais I. I é a taxa de juros. E a taxa de juros dessa aplicação é de 20% ao ano. 20% você pode escrever como 0,2. 1 mais 0,2 dá 1,2. Portanto, aqui fica 1,2. E o expoente tem que ser 2, porque você ficou por 2 anos. Então, o expoente dessa continha aqui tem que ser 2. Então, é 10.000 vezes 1,2 ao quadrado. Agora, no montante 2, que é o de juros simples, nós não sabemos qual que é o capital que ele aplica. Então, vou colocar C aqui. E ele vai multiplicar esse capital por 1 mais a taxa de juros vezes o tempo. Então, presta atenção. A taxa, neste caso aqui, no segundo caso, ela é de 10% ao ano. 10% é 0,1. E você vai multiplicar essa taxa de 0,1 por quanto tempo? Bom, é o mesmo prazo. Olha, está falando aqui. Considerando o mesmo prazo, ou seja, 2 anos. Então, eu vou pegar 1 mais 0,1, que é a taxa, vezes 2, que é o tempo. Pronto. Agora, vamos escrever um pouco melhor isso aqui. Isso aqui dá o capital C, vezes, isso aqui é 1 mais 0,2, né? Isso aqui dá 0,2. Então, isso aqui é 1,2. Agora, para finalizar, a gente tem mais uma informação. Os dois montantes vão ser iguais. Portanto, eu vou fazer uma igualdade entre eles e vou descobrir o valor de C. Então, olha só. Dado que o montante 1 é igual ao montante 2 e que a gente tem no montante 1 R$10.000 vezes 1,2 elevado ao quadrado e no montante 2 nós temos um capital vezes 1,2, qual que é o valor de C? A gente tem uma equação e uma incógnita, a gente consegue resolver. A primeira coisa que eu vou fazer é passar esse cara para lá dividindo. Então, eu vou ficar simplesmente com C é igual a 10.000 vezes 1,2 ao quadrado, dividido por 1,2. Aí você tem potências de mesma base sendo divididas. Então, isso aqui é 1,2, só que o expoente 2 menos o expoente 1. Então, dá 1,2 a primeira. Portanto, o capital que ele deve aplicar no juros simples é de 10.000 vezes 1,2 só. E aí fica fácil de fazer a continha. Você vai tirar a vírgula, então vai ficar 12, e vai andar 3 casas, né? Porque uma das casas já foi usada para tirar a vírgula. Então, 1, 2, 3, vai colocar 3 zeros.
isso aqui dá 12 mil reais. Esqueci de colocar a unidade monetária. E aí a resposta está na alternativa A da questão. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like aqui embaixo do vídeo, já se inscreve no canal para receber tudo que postamos do Cefet Minas aqui. E para ver mais questões dessa prova, entre na playlist que está aparecendo para você aí. Bons estudos!